No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado e, pelo que me consta, né, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, né? Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurada as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, tá? Que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, né, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer, enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo. Prestou dinheiro ao Queiroz? Não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24... Sim. Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocando. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, presidente! O senhor comprovante, dizer comprovante de tudo. O senhor vai tomar... Eu empresto 2 mil reais. O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? Você empresta, fica aqui, tô respondendo. Eu quero falar sobre um assunto que está mobilizando as redes sociais de ontem para hoje e que um artigo da revista Fórum explicou muito bem o que está se dando. Porque aparentemente você tem agora um esforço, eu não vou dizer coordenado, entre os grandes veículos da imprensa, entre os grandes portais, jornais tradicionais, porque não sei se é coordenado, eu não sei quem coordenaria isso, se alguém vai lá e se comunica, vamos fazer assim. Mas certamente tem um efeito de contágio aqui, que é publicar manchetes sobre o Flávio Bolsonaro, sem falar que o Flávio Bolsonaro é filho do Bolsonaro ou tem sobrenome Bolsonaro, só chamando o Flávio de Flávio, como se todo mundo soubesse quem é o Flávio. Aparentemente eles pressupõem que todo mundo que lê notícias de política sabe que o Flávio, é Bolsonaro e é corrupto. Então eu vou ler aqui algumas manchetes coletadas pela revista Fórum que mostra essa tendência que está se dando agora na imprensa tradicional. Então você tem várias manchetes aqui dos últimos dias. Aqui, Folha de São Paulo. Suspeito de lavagem de dinheiro, Flávio batalha para reduzir aluguel de loja. Estadão. Flávio precisa se explicar. Coluna de Chico Alves no UOL. Flávio é senador, não vendedor de chocolate, diz defesa sobre valores. O Antagonista. Flávio quer reduzir aluguel de loja de chocolate. Metrópolis. Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio relatou lucro 82% maior do que declarou a Receita. O Globo. Ministério Público, Flávio disse ter lucro 82% superior ao declarado. O Antagonista, americano que vendeu imóveis a Flávio, é acusado de golpe e está desaparecido. Jornal da Cidade, o caso Flávio, a hipocrisia generalizada e o empreguismo em gabinetes de parlamentares que alimenta a corrupção. O Estadão, análise, investigação sobre Flávio evitou contestações e ganhou celeridade. Então, aparentemente, para muitos desses veículos, mencionar que o Flávio é filho do Bolsonaro parece irrelevante, parece que não tem importância de você pôr numa manchete. Todo mundo sabe que o Flávio é o Flávio. Claro. Isso aqui tem muito a ver com aquilo que eu mencionei no vídeo semana passada sobre quais são as possíveis estratégias do Bolsonaro para lidar com esse caso. Seja defendendo o Flávio, que não é o caso, nem parece que será o caso, fritar o Flávio publicamente enquanto protege o Flávio nos bastidores, ou simplesmente se desvincular do filho e deixar que ele agonize sozinho. Eu penso que será a segunda possibilidade, que ele vai tentar proteger o Flávio nos bastidores, porque afinal de contas é o filho dele. Embora os jornais não digam que é o filho do Bolsonaro, a gente sabe que é o filho do Bolsonaro e a gente sabe como o Bolsonaro lida com a família. E vale lembrar também, é que é importante a gente botar uma coletânea aqui de Bolsonaro, de Bolsonaro pai, Jair, agindo como cabo eleitoral do filho. Então vamos ver aqui. No Rio de Janeiro, senador 177, Flávio Bolsonaro. Para senador, peço o seu voto. Flávio Bolsonaro, 17. Dia muito você conhece as minhas propostas no tocante à segurança, saúde e educação. No momento, para que eu possa atingir esse objetivo, eu preciso contar com o apoio de deputados e senadores. E nesse momento,
como nós votaremos 2 vezes para senador, eu peço seu voto para Flávio Bolsonaro 177. Dessa forma, tenhamos certeza, atingiremos esse objetivo e o Brasil será muito diferente do que é hoje. Tamo juntos, até a vitória, se Deus quiser. Durante a campanha eleitoral, os filhos estavam muito próximos do presidente ali em termos de nome. Ele emprestou o nome para os filhos para se elegerem. Ele fez, como vocês viram aqui, papel de cabo eleitoral do senador Flávio Bolsonaro. Era o indicado dele no Rio de Janeiro. Então não tem como se desvincular nem enquanto pai eterno e inefável. O pai eterno e inefável. Brincadeira à parte. Não tem nem como se desvincular enquanto pai, mas também não tem como se desvincular enquanto político. O Bolsonaro pai endossou os Bolsonaros filhos. Todos os 3. Então ele é responsável por isso também. Não é uma figura descolada do Jair. E como eu disse naquele vídeo anterior também, fontes internas, aliados do Bolsonaro, dizem aqui que o Bolsonaro pai não tem como se desvincular também do caso Queiroz, porque o Queiroz era amigo, antes de tudo e acima de tudo, era amigo do Bolsonaro, pai, do Jair Bolsonaro. Depois que ele vai utilizar o gabinete do Flávio Bolsonaro como central de atuação de milicianos e de rachadinha de esquema de corrupção. Amando, obviamente, sob coordenação do próprio Flávio Bolsonaro. Então uma coisa está vinculada. Você tem um pai, Jair Bolsonaro, que pensa o país como extensão de sua família, que queria dar o filé mignon para o filho, para o Eduardo Bolsonaro, porque ele sabia fritar hambúrguer. E diz isso. Ele não é apenas alguém que pretendia pôr um filho no cargo, numa clara demonstração de nepotismo, como ele foi numa live dele e disse que faria isso. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou, se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Depois você tem o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, coordenando as milícias virtuais do bolsonarismo, ou seja, alguém que estava liderando o tal gabinete do ódio dentro do Palácio Presidencial para a destruição de reputações de opositores políticos, para atacar inimizades, para defender o presidente, ou seja, não apenas uma milícia para tentar desacreditar a oposição, como também para consolidar a imagem do presidente. Um dos filhos do Bolsonaro coordenava isso. E depois você tem o Flávio Bolsonaro, que ao longo desse ano foi sofrendo um desgaste gradual, porque o esquema da rachadinha e o Queiroz estouraram logo depois da eleição do Bolsonaro, ou seja, ele já entrou nesse ano com esse pepino enorme para lidar. O que a gente assistiu foi um gradual afastamento também do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então você viu 2 movimentos nesse período, ao longo desse ano. Primeiro o presidente tentando blindar o filho, dizendo que se tiver alguma coisa errada, que ele vai responder, e a família vai responder também, se o Jair estiver envolvido ele responde também, para depois uma negação. Não tem nada a ver com isso, meu filho que lide com isso. Sendo que você tem um elo entre esses diferentes universos. Você tem a presidência agora com Jair Bolsonaro, você tem os filhos do presidente cometendo seus atos irregulares ali dentro, atuando do modo como eles sempre atuaram, e depois tem as milícias também, que estão numa importante base eleitoral, controlando currais eleitorais bolsonaristas. Eu não entendo, na verdade, para mim é muito difícil entender por que a imprensa tradicional teria qualquer desejo, qualquer pretensão de proteger o Bolsonaro. Porque é esse esforço que está sendo feito agora. Ao tentar desvincular Flávio Bolsonaro, Flávio, do pai, qual é a intenção? Proteger o governo? Mesmo alguns veículos que estão há meses massacrando o Bolsonaro? Qual é o objetivo disso? E eu não quero lançar nenhuma teoria conspiratória aqui, eu não quero lançar como se fosse algo coordenado, como eu disse, porque não me parece ser, me parece só efeito manada mesmo. Um jornal utilizou isso, que começou com o Globo, e depois os outros vão reproduzindo. Como se fosse óbvio que o Flávio mencionado é o Flávio Bolsonaro. Sendo que não é. Sendo que para um leitor qualquer, ele vai bater o olho ali e nem sempre vai deduzir que estamos falando do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, envolvido em escândalo de corrupção, que sempre foi uma retórica bolsonarista de combate à corrupção. Nós somos incorruptíveis. Como se isso aí não tivesse nada a ver com o presidente. Para terminar esse vídeo aqui, eu quero recomendar um artigo, que já é antigo, na verdade de janeiro desse ano, da Cecília Oliveira na Intercept, que se chama As Ligações dos Bolsonaros com as Milícias. E aqui mostra também a relação do presidente, do Jair Bolsonaro com milicianos, mas principalmente a relação direta que o Flávio Bolsonaro tem com as milícias cariocas. Quero ler um trecho desse artigo aqui que se chama Família, a sagrada base de tudo. Diz o seguinte: a preocupação de Flávio Bolsonaro com a família é tocante. Além de arranjar emprego para a esposa e filhas de Fabrício Queiroz, ou seja, o Queiroz, o Flávio e o Queiroz, uma delas, como assessora fantasma de seu pai,
ele empregou também a mãe e a esposa do ex-BOP Adriano Nóbrega. Sim, o mesmo que é apontado como um dos assassinos de Marielle Franco. A mãe do ex-policial Raimunda Veras Magalhães também é sócia de um restaurante que fica longe da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas em frente à do Banco Itaú, onde foram feitos 17 depósitos em dinheiro vivo na conta de Queiroz. Ela é citada nas movimentações suspeitas detectadas pelo COAF. Assim como certos petistas, entre aspas, Flávio Bolsonaro disse em nota que não sabia de nada e que, devido às últimas notícias, se sente perseguido. Quanto ao parentesco constatado da funcionária, que é mãe de um foragido, já condenado pela justiça, reafirma que é mais uma ilação irresponsável daqueles que querem me difamar. O senador eleito jogou no colo do ex-assessor Queiroz a responsabilidade pelas indicações de seus assessores. Seu ex-funcionário aceitou de bom grado, enviando até uma nota à imprensa esclarecendo que, de fato, conhecia o ex-caveira Adriano e foi o responsável por indicar suas parentes para trabalhar para o Bolsonaro. E por fim aqui, tem outro ponto que eu acho que vale mencionar, porque também tem a ver com investigações recentes, novas revelações sobre o caso Marielle, e diz o seguinte, isso é de janeiro, como eu disse, é de janeiro de 2019. Jair Bolsonaro, vale lembrar, foi o único presidenciável a não se manifestar sobre a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. E Flávio Bolsonaro foi o único deputado que votou contra a vereadora assassinada receber a medalha Tiradentes como uma homenagem póstuma. Então, para mim aqui, é impossível dissociar Bolsonaro e a visão patrimonialista que ele tem do Brasil como extensão da sua casa e sua família, dos filhos, obviamente, porque os filhos se elegeram na cola do Bolsonaro e o Bolsonaro os apoiou durante a campanha eleitoral. Se você tem Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro em cargos eletivos, é em grande medida por conta do Bolsonaro, do pai, ou seja, estão intimamente vinculados, tanto durante a campanha eleitoral quanto agora, eles estão vinculados. Não tem como separar um do outro. Também não tem como separar, posteriormente, mais abaixo nessa hierarquia, as milícias cariocas. Você tem Jair Bolsonaro defendendo milicianos, Flávio Bolsonaro defendendo milicianos, Jair Bolsonaro defendendo os Esquadrões da Morte. Então você tem uma relação direta entre presidente e grupos criminosos no Rio de Janeiro. Também estão vinculados à execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, do motorista. Não é demais repetir aqui diariamente que os brasileiros puseram no poder uma família de criminosos. E eu não acho difícil que essas investigações caiam no colo também do Jair depois. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado aquelas reportagens que eu mencionei aqui, então confiram, leiam. Quero saber o que vocês pensam sobre agora esse efeito coletivo da imprensa tradicional de não mencionar o nome Bolsonaro quando falam do Flávio, nas manchetes pelo menos. O que isso te indica? O que isso te diz? Não é estranho? Para mim é estranho. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.